Então, hoje vamos falar sobre erros e desvios. É uma matéria trabalhada no início do 10º ano, mas ela é muito válida ao longo dos 2 anos de Fisicoquímica A. Aparece sempre associada à componente experimental, mas também pode ser trabalhada em todos os outros conceitos. Vamos falar um bocadinho da incerteza de uma leitura, como é que se usa um instrumento e percebemos a sua incerteza. Vamos falar de erros, tentar relacionar a medição com a exatidão de uma medida. Depois vamos falar de desvios e da precisão de uma medida e vou resolver 2 ou 3 exercícios simples para ajudar a consolidar estas ideias todas. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é o que é a incerteza de uma leitura. Normalmente ela está associada a qualquer instrumento ou aparelho de medida. Uma das hipóteses é aparecer a incerteza inscrita no aparelho, como acontece aqui com esta pipeta. Está aqui a incerteza absoluta de leitura, mais ou menos 0,04 ml. No caso desta pipeta, este 20 remete para o valor máximo que este aparelho pode ler, que podemos ler neste instrumento. Os 20 ml correspondem então ao alcance. A incerteza absoluta de leitura normalmente é precedida de um sinal mais barra menos, porque ela vai afetar a medida para cima ou para baixo. Se tivermos um aparelho que não tenha inscrita a sua incerteza, ainda é possível determiná-la. Se ele for analógico, apresenta uma determinada escala e a incerteza absoluta de leitura será metade da menor divisão da escala do nosso aparelho. Usei aqui como exemplo uma régua tradicional, cujo valor mais pequenino que ele consegue ler é cerca de 1 milímetro. Portanto, quando vamos testar aqui o valor de cada uma das divisórias, ele vai andando de 1 em 1 milímetros. Então, a incerteza é metade desse valor, 0,5 milímetros. Podemos trabalhar aqui a medida. Quando eu faço isso, tenho que ter a cautela de pegar precisamente no valor do meu objeto, que eu estiver a medir. Neste caso, é uma borracha. Tem cerca de 7,1. Só colocar aqui a medida. 7,1 centímetros. Se eu converter a minha incerteza para centímetros, isto é 0,05 centímetros. E então é-me conveniente, só corrigir aqui este 5, perceber que quando eu vou incorporar aqui a minha incerteza na minha medição, eu preciso de mais uma casa decimal. Tenho que ter o mesmo número de casas decimais que a minha incerteza. Então, embora eu consiga ler o 7,1, os dois algarismos exatos, vou ter de colocar um último algarismo, que é o algarismo incerto. Normalmente ou é 0 ou é 5. Se estiver entre dois pauzinhos de medida, vou escolher o 5. Se estiver em cima de um deles, vou escolher o 0. Tenho aqui uma escala muito pequenininha. Vamos supor que está ali mesmo em cima do 7,1, então ficará 7,10, mais ou menos 0,05 centímetros. Não devemos esquecer-nos de registar a unidade de medida, quer na medição em si, quer na incerteza. Podemos pôr centímetro 2 vezes, ou então fazer como eu fiz aqui, usar o parênteses. Se o aparelho for digital, é mais fácil, porque a incerteza de leitura é o menor valor lido nesse aparelho. Se eu olhar aqui para a minha balança, tenho aqui um registro 95,85 gramas. Só colocar aqui. Vou associar-lhe uma incerteza que é o menor valor lido. É só analisar aqui quantas casas decimais tenho para poder representar o 0,01, que é a minha incerteza absoluta de leitura. Portanto, reparem, mesmo número de casas decimais na incerteza e na medição que executei. Quando falamos em erros, basicamente queremos saber se a nossa medida é ou não exata. Quando é que ela é exata?
Para definirmos exatidão, temos que perceber que estamos a comparar o valor da nossa medição com aquele que é supostamente verdadeiro, valor tabulado, valor referência, valor padrão. Basicamente, se eu estivesse a fazer tiro ao alvo e se a intenção for acertar no centro, eu vou ser tanto mais exata quanto mais próximo do centro eu conseguir atingir o alvo. Normalmente, esta medida que nós encontramos aqui, quando é afetado o valor verdadeiro, tem a ver com erros do foro sistemático. Quais são os erros sistemáticos? Basicamente é quando a nossa medida vem sempre afetada no mesmo sentido. Ou aumenta sempre ao valor verdadeiro, ou diminui sempre em relação ao valor verdadeiro considerado padrão. Estes erros normalmente podem ser corrigidos por fatores de conversão adequados ou então eliminados por calibração. Às vezes é suficiente perceber que a nossa balança está a ler, por exemplo, 10 gramas acima daquilo que devia, então é muito fácil de corrigir os resultados. Outras vezes é preciso aplicar fatores de conversão mais específicos. Quais são os erros sistemáticos? Um tipo de erros sistemáticos resulta de metodologia inadequada, normalmente realizada por pessoas que têm pouca experiência na área ou que não dominam como é que se executa. Os erros de paralaxe são típicos deste género de erros. Basicamente, quando eu estou a fazer a leitura de um volume, eu tenho que ter o meu olho alinhado com a terminação ou o menisco, com o local onde eu tenho que visualizar a medida. Aproveito para chamar a atenção que também há muita gente aqui a falhar. Normalmente, quando utilizamos líquidos e buretas, pipetas, provetas para fazer medição, devemos ter em atenção que a água forma dentro desses objetos uma espécie de uma bolhinha com uma concavidade e a medição é sempre feita pela parte de baixo dessa concavidade e não pela parte de cima. Se eu tiver o meu olho posicionado mais abaixo ou mais acima em relação ao ponto onde eu devia estar a medir, eu estou a cometer um erro de paralaxe. Supõe-se que quem executa a atividade, mesmo que faça mais do que uma medida, vá cometer o erro observando sempre da mesma forma. Ainda nos erros sistemáticos, podemos ter instrumentação deficiente. Se o nosso aparelho estiver mal calibrado, ele vai sempre ler um valor incoerente com o que deveria. A inexperiência de quem está a experimentar, a inépcia do experimentador, também cabe aqui neste tópico. Se eu não controlar as variáveis da experiência, eu também vou estar a cometer erros sistemáticos. Supondo um exemplo, eu quero trabalhar a uma temperatura específica, mas não climatizei a sala. Então, ao não climatizar a sala, eu vou trabalhar à temperatura ambiente a que ela se encontrar. Posso estar a introduzir um erro sistemático na minha medição. Como é que eu vou trabalhar esta questão dos erros matematicamente? Então, tenho que perceber dois conceitos. O primeiro é o erro absoluto. O erro absoluto corresponde a uma diferença entre o valor que eu estou a medir e o valor tabulado ou valor verdadeiro. O xi é o valor que eu medi, o xa o valor considerado verdadeiro. E sei que se esse erro for positivo, implica que a minha medida está acima do valor verdadeiro. Então eu cometi um erro por excesso. Se der um valor negativo, é porque o valor que eu medi está abaixo do verdadeiro, então eu cometi um erro por defeito. O erro absoluto normalmente só é importante para podermos trabalhar o erro relativo percentual. Como é que eu chego ao erro relativo percentual? Eu vou pegar no erro absoluto, vou colocá-lo entre módulos, porque eu quero que este valor seja positivo, e vou dividi-lo pelo valor verdadeiro. Se eu multiplicar por 100, vou obter aqui o meu resultado em termos percentuais. Se a percentagem de erro for inferior a 5%, e isto é muito importante, isso significa que a minha medição foi de facto muito exata. Para trabalharmos as incertezas e os desvios, vamos fazer uma análise da precisão de uma medida. Quando eu tento chegar à indicação do que é a precisão, eu tenho que entender que à partida estou a fazer mais do que uma medição.
da mesma coisa, e se todos os meus valores medidos sobre o mesmo aspecto estiverem próximos uns dos outros, então eu tenho grande precisão. Se estiverem afastados, não tenho. Estes valores normalmente são afetados pelos erros acidentais e é exatamente por essa razão que nós fazemos quando estamos a tentar encontrar uma medida mais do que uma medida do mesmo objeto. Se eu usar a analogia aqui com o tiro ao alvo, reparem que eu tenho aqui 4 tentativas realizadas de acertar no centro do meu alvo, não consegui, então o centro está aqui, não é? Estou longe do meu objetivo, não estou a ser exata, no entanto, as 4 tentativas estão muito próximas umas das outras. Isso significa que elas são de grande precisão. Podia ter uma situação em que cada tentativa está mais distante da outra e ter uma coisa mais próxima dos valores exatos. Posso colocar aqui a vermelho uma segunda tentativa, volto a fazer 4 ensaios. Os meus 4 ensaios, todos eles são mais exatos do que a primeira situação que se colocava aqui. No entanto, não são nada precisos, porque eu tenho um em cada ponto. Eles não estão perto uns dos outros. Para tentar reduzir estes erros aleatórios ou fortuitos, que mudam o resultado em qualquer sentido, podem ser ora por excesso, ora por defeito, muitas vezes devem-se ao experimentador. Eles podem resultar de N fatores, ler, por exemplo, a minha medida por estimativa, entre outros, e são muitas vezes minimizados, porque repetimos a medição várias vezes. Então, também é comum calcularmos o valor mais provável. O valor mais provável é o valor médio, faz-se uma média aritmética absolutamente comum. Somo todas as medidas que eu executei do mesmo objeto e divido pelo número de medições que foi concretizado. Vamos agora calcular os desvios. Quando pensamos no cálculo dos desvios, temos que ter em mente 2 aspectos: o desvio ou incerteza de uma medida e a incerteza relativa percentual. Também entra aqui a incerteza absoluta de leitura. Eu já vou buscá-la, mas ela diz respeito apenas à atuação com um instrumento em particular. Estes cálculos que estamos aqui a ver estão relacionados com a nossa medição e nós vamos determinar quão longe é que cada uma das nossas medidas se distancia do valor mais provável ou médio. Então, nesta circunstância, a incerteza de uma medida pode ser representada por um DI, desvio da medida I, pode ser a medida 1, a medida 2, a medida 3. Eu vou usar o valor medido menos o valor mais provável ou a média. Não faz sentido aqui tirar os módulos, porque o sinal positivo ou negativo do desvio não me dá nenhuma informação, enquanto no erro nós sabemos se o erro foi cometido por excesso ou por defeito. Para podermos determinar a incerteza relativa percentual, vamos precisar do desvio máximo. O desvio máximo entra na contabilidade 2 coisas. Por um lado, os desvios de cada uma das medidas, por outro, a incerteza absoluta de leitura. E eu vou escolher entre estes 2 aquele que for maior. O que tiver maior desvio é o que eu vou usar no cálculo da incerteza relativa percentual. Portanto, desvio máximo a dividir pela média vezes 100. O vezes 100 é só para obtermos um resultado em termos percentuais. Se o desvio relativo for inferior a 5%, o resultado da nossa medição é muito preciso. No primeiro exercício, tenho aqui que o valor obtido da densidade relativa do metal foi 8,10. Tenho aqui o meu D, não é o D de desvio, é o D de densidade relativa. E o valor da referência é 7,87. Vou pôr aqui o DA simplesmente para dar indicação que é o valor verdadeiro. Quero calcular o erro relativo percentual de que está afetado o valor que eu obtive. Então, basicamente, eu vou começar por identificar a expressão do erro.
erro absoluto sobre o valor verdadeiro vezes 100. O erro absoluto deve estar entre módulos e corresponde ao valor medido menos o valor verdadeiro. Se eu substituir, o valor medido é os 8,10, ainda que eu tenha que o ter calculado, menos o valor verdadeiro, que é o 7,87, divido pelo valor verdadeiro, multiplico por 100 e vou obter aqui um erro de 2,92%. Como este valor é menor do que 5%, isso significa que a determinação foi muito exata. Tem um erro pequeno. É isso que quer dizer. Quanto maior for o erro, mais cuidado eu tenho que ter na linguagem que vou utilizar. Se até 5% a determinação é muito exata, eu não vou dizer que não é nada exata se eu tiver um erro de 6%. É só exata, tiro-lhe muito. Então, porque senão, como é que eu vou criticar um erro de 30%, que é um erro enorme? Tenho que ter cautela com o uso das palavras. No segundo exercício, tenho aqui uma situação diferente. 2 clubes desportivos encontraram aqui 2 equipas, as provetas e os matrazes, com 3 atletas cada uma. Realizaram provas de seleção de salto em comprimento e registaram os resultados nesta tabela aqui ao lado. Primeira pergunta. Determine o valor mais provável dos resultados obtidos por cada um dos clubes. Esta é fácil. Como é que eu vou chegar ao valor mais provável? Tenho 3 medidas, vou calcular a média aritmética. A primeira medida, mais a segunda medida, mais a terceira medida. Vou dividir por 3, que só são 3 medições. Este traço em cima do X representa o valor médio. Posso identificar aqui que para as provetas, por exemplo, depois calculo ali na lateral para os matrazes. Vou substituir. Há uma tendência para nós só calcularmos na calculadora e não fazermos substituição, mas há todo um processo formal de resolução que importa dominar. Portanto, a minha recomendação é que apresentem a expressão, a substituição e depois, se quiserem, podem fazer o cálculo de uma vez. Isto dá 4,53 metros, porque estamos a falar de comprimentos. Se eu quiser calcular o valor mais provável para os matrazes, vou usar a mesma lógica. Vou trabalhar a expressão que já tinha escrito ali, 4,49 mais 4,51 mais 4,48, são 3 medidas a dividir por 3. Isto vai-me dar um resultado de 4,49 metros e tenho os meus valores mais provável calculados para as duas situações. O último exercício que vamos ver pergunta qual é o clube que apresenta maior precisão nos resultados obtidos. Como é que eu vou determinar isso? Se eu souber o desvio relativo percentual. Mas para eu chegar ao desvio relativo percentual, eu vou precisar dos desvios individuais de cada uma das equipas. Então, o primeiro passo é determinar esses desvios. Qualquer desvio corresponde ao valor medido menos a média. Nós calculamos as médias na linha anterior. Vou pôr aqui, deste lado, a equipa dos provetas. Então, o D1 corresponde ao módulo do 4,54, que é o resultado da minha medida, menos a minha média, que é 4,53. Para a segunda medida, 4,52 menos os mesmos 4,53 que correspondem ao valor mais provável. O D3, os 4,53 menos 4,53. Cuidado que isto não é um parênteses. Aqui, se calhar, saiu mal, vou só corrigir. É um traço porque representa os módulos. Então, se eu fizer as contas, o primeiro vai-me dar 0,01. Isto é tudo metros. O segundo dá-me exatamente a mesma coisa. E o último, 0,00. Se eu quiser calcular aqui o desvio relativo percentual, então eu vou fazer o desvio máximo a dividir
pelo valor mais provável vezes 100. Se eu substituir os valores, o meu desvio máximo entre todas as minhas medições é 0,01. O valor médio, aquele que eu calculei atrás, 4,53. Vezes 100 para obter a resposta em termos percentuais, vou obter um desvio de 0,2%. Vamos pensar o que é que acontece no caso dos matrazes. A lógica é a mesma. O D1 é o valor medido, 4,49, menos o valor mais provável, que também é 4,49, que vimos no slide anterior. O D2 corresponde à minha medição de 4,51, menos o 4,49, e a terceira medição, 4,48, menos 4,49. Em termos de resultados, o primeiro é 0, o segundo é 0,02 e o terceiro 0,01. Só acrescentar aqui as unidades em todos. E agora sim, estou em condições de calcular o desvio percentual, desvio máximo entre módulos sobre a média vezes 100. O desvio máximo é o 0,02, já posso tirar os módulos porque é um valor positivo, a dividir pela média, que era os 4,49, vezes 100. Isto vai-me dar uma resposta de cerca de 0,4%. O que é que isso quer dizer sobre qual é que é o clube que apresenta os resultados mais precisos? O que tem menor desvio percentual. Portanto, resposta: os provetas são mais precisos, pois apresentam menor desvio relativo percentual. Escrevi simbolicamente, podem escrever por extenso. Espero ter ajudado com este assunto. Isto não é difícil. No geral, se vocês fizerem 2 ou 3 problemas para praticar, penso que não terão dificuldades. Se tiverem, deixem-me um comentário ou escrevam-me um e-mail. Estou disponível para vos ajudar como conseguir. Bom trabalho!